Oi, gente, é o Pai do Senhor, tudo bem com vocês? Olha quem está aqui. E eu vim trazer para vocês hoje o meu relato de parto. Como foi o nascimento do Azaf? Sim, gente, ele nasceu. E eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu. Se eu lembrar que já tem alguns dias, né? Já tem uns dias que eu tive ele. Então tem coisas que a gente acaba esquecendo do que aconteceu, dos detalhes. Mas foi assim, ele estava marcado, né? Segundo o meu obstétrica, eu tava fazendo acompanhamento com ele. Eu tava fazendo pelo SUS. E a data prevista pro parto era dia 20 de abril, que foi a data que dá 40 semanas. E quando deu, gente, dia 12 de abril, ou seja, tava faltando ainda uma semana, né? 8 dias, né, pra data. Só que antes disso tudo acontecer, gente, vou contar pra vocês o que aconteceu comigo quando eu completei 7 meses, foi em fevereiro. O bebê só tava marcado pra abril. Em fevereiro eu comecei a sentir muitas dores nas pernas, dores na pelve por baixo, uma pressão muito grande. E eu fiquei com muito medo de que fosse um parto adiantado, né? Que ele fosse adiantar, que ele fosse nascer prematuro. E isso eu tive muito medo dele a qualquer momento escorregar, sei lá, minha bolsa estourar, porque eu sentia a minha bolsa, né? Eu sentia um líquido mexendo em mim, assim. Assim como a gente toma água, muita água, e a gente sente a água balançar no estômago, eu sentia esse líquido lá por baixo mexendo quando eu deitava na cama. Eu sentia muitas dores nas minhas pernas, nos meus nervos da perna. Eu achava que era por conta do meu peso, que eu estava fora do peso, né? Eu tive uma gestação com obesidade mórbida, ou seja, eu sou uma pessoa obesa, eu fiquei mais obesa ainda na gravidez. Cheguei nos meus 95 quilos, 95 e pouco, para falar a verdade. Então eu tava sem condição, né? Eu tava muito fora. Então eu achei que aquilo poderia ser por causa do peso que eu estava, né? E eu fiquei com muito medo de perder ele devido às dores que eu estava sentindo e, né, das dores que eu estava sentindo na pelve. Mas como eu não poderia tomar remédio muito forte, né, eu comuniquei com o meu médico e ele falou que era todas as vezes que eu sentisse dor, era pra me tomar paracetamol. Gente, paracetamol não resolvia o meu problema em nada. Nada, nada, nada. Eu poderia tomar vidros e vidros de paracetamol que não adiantava. Então eu chorei por vários dias, né? E fiquei assim, dos 7 aos 9 meses, chorando de dor, muita dor que eu sentia nas minhas pernas, uma dor que eu sentia por baixo. E sofri, gente, sofri calada, sofri com Deus, sofri orando, pedindo a Deus que segurasse o bebê, né? E por esse fato eu achei que muito que ele ia adiantar, muito que ele ia sair fora do peso e orando a Deus para que sustentasse ele dentro de mim. E Deus sustentou ele, né? Segurou ele, nasceu de 39 semanas. Agora eu vou contar para vocês. Então, foi passando os dias, né? E aquela dor continuando por vários meses. E eu fiquei com muito medo do parto normal, gente. Eu fiquei com muito medo, apesar de eu já ter tido um parto normal e ter sofrido. Se você ainda não viu meu relato de parto do meu primeiro filho, você assiste lá. Eu sofri muito. E eu fiquei com muito medo, porque eu já tava sentindo muitas dores. Tanto é que eu me ausentei do meu trabalho, eu parei de trabalhar. Desde fevereiro eu não trabalhei porque eu não tava aguentando mais. E eu tenho um menino pequeno que eu tinha que ficar atrás, né? Eu não conseguia virar na cama de tanta dor que eu sentia. Não sei, parece que minhas pernas travavam. Eu falava assim, não é possível, parece que a minha perna tá atrofiando ou ela tá ficando podre. Sinceramente, eu sentia muita dor. Então eu comecei a sentir muita medo do parto normal. Fiquei com muito medo. Então, o que que aconteceu, gente? No dia 12, né, voltando agora, no dia 12 de abril, eu fiz um propósito com Deus, né, pra ele me respondesse. Que Deus ficava em silêncio, sabe? Deus ficava em silêncio, a dor não passava, e eu com muito medo do parto normal, de não aguentar, que eu não tava aguentando as minhas pernas, aguentar fazer força. Eu estava com muito medo, e eu falei assim, se o meu bebê não nascer parto normal, né, que era o dia determinado que eu tinha colocado na minha cabeça, eu vou fazer de tudo pra poder fazer uma cesárea. E eu quero a resposta de Deus. Gente, dia 12,
O meu tampão começou a sair. O tampão começou a sair, muita clara de ovo, sabe? Começou a ter um rajadinho de sangue numa segunda-feira. E eu achei que ele ia vir aquele dia. Na hora que eu vi aquilo, eu comecei a chorar e falar: Senhor, será que é hoje que ele vai vir? E umas cólicas bem fraquinha, quase nada, sabe? Né? E aquele dia ele não veio. Eu falei assim: então eu vou pro hospital terça-feira conversar com o médico pra ver se ele faz uma cesárea em mim. Gente, eu tava decidida, né, com 38 semanas, em fazer uma cesárea, porque eu tava com muito medo, porque eu tava sentindo muita dor. Eu não conseguia dormir de tanta dor que eu tava sentindo. E eu fui pro hospital, o médico não resolveu o problema, eu fiquei horas e horas esperando pra conversar com ele, conversei com ele, expliquei a minha situação. Eu falei que já tava saindo, né, o tampão, e tava sentindo umas cólicas. No outro dia já começou a intensificar as cólicas, na terça-feira, no dia 13. E ele disse pra mim assim: olha, você tá com meio centímetro de dilatação, nenhum dedo você está. Vem aqui semana que vem. Ele falou assim: vem aqui semana que vem, que eu faço pra você a cesárea, né? Aí eu vejo como é que tá a situação, sua dilatação. Eu falei assim: doutor, do jeito que eu estou aqui, eu acho que eu não vou ter semana que vem, não. Dia 13. Ele falou assim: mas não precisa te preocupar que você não tá em trabalho de parto ainda. Beleza. Gente, naquela terça-feira, eu fiquei o dia inteiro no hospital para ser atendida e não fui no hospital de Cataguases. Lembrando que no hospital de Cataguases, né, que é o mais próximo aqui da minha cidade, da minha região, ele, devido ao Covid, não pode ter acompanhante. No pré-parto, você não pode ter acompanhante no pré-parto. No parto, você não pode, tanto no normal quanto no cesárea. Você só pode ter acompanhante depois que o bebê nascer, que você pode um acompanhante. E eu fiquei assim: gente, se eu tiver parto normal, quem vai me ajudar na hora? Pra quem que eu vou gritar? Pra quem que eu vou pedir ajuda, né? Que é horrível você sofrer sozinha, não ter ninguém ali. E eu já tinha planejado que, se fosse normal, eu já tinha conversado com a minha sogra, que eu ia pro hospital de Ubá, que no hospital de Ubá eu fiquei sabendo, procurei saber, né? E segundo a informação, lá você poderia ter alguém no pré-parto, no parto e no pós-parto. Eu falei assim: se for normal, eu vou pra Ubá, que lá pode acompanhante, né? Então, gente, naquela terça-feira, eu falei assim: eu pedi a resposta de Deus na segunda-feira. Não tive a resposta. Na terça-feira, o médico não resolveu meu problema. Tá, vim pra casa. E durante o caminho eu vim de um ônibus ainda, fiz umas caminhadas, sabe? E quando cheguei em casa, gente, eu peguei meu filho que tinha ficado com a minha família, tinha ficado com a minha mãe, e peguei ele, vim tomar banho. Aí eu de janta ele. Na hora que eu coloquei ele pra dormir, era umas 8 e pouca da noite, naquela terça-feira, a minha bolsa estourou. Coloquei ele pra dormir, deitando na cama com ele, a minha bolsa estourou. Eu senti escorregar um líquido em mim, não era xixi. Era um líquido que tava escorrendo em mim. Eu falei com meu esposo: a minha bolsa estourou. E o médico falou que era pra eu poder ir pra lá semana que vem. Ou seja, eu já tava em trabalho de parto desde um dia anterior, que era na segunda. Meu tampão tava saindo. Eu falei assim: agora não tem jeito, agora é o parto normal. E, gente, após a minha bolsa estourar, foi 8 e pouca da noite, no dia 13, as dor começou a intensificar. Começou a intensificar, intensificar. Aí eu comecei a cronometrar, né, as contrações que tava vindo. Tava vindo de 15 em 15 minutos, 20 em 20 minutos. Começou em 20, né? 15 minutos. E eu liguei pra minha sogra, falei com ela: olha, minha bolsa estourou, mas eu tô querendo ir pra aí de manhã, para o bar de manhã, porque eu sei que o processo de dilatação ele demora, porque eu já tive o primeiro filho, para mim demorou. Mesmo o parto sendo induzido com comprimido para dilatar, demorou muito para dilatar. Então eu falei assim, né? Poderá ser igual, poderá não ser, então. Mas as dor começou a apertar muito, gente. Tanto é que ela falou: vem pra cá, qualquer coisa a gente vai pra lá. E eu falei assim: não, vou ficar em casa, que eu não quero ficar sofrendo de madrugada no hospital, não, que é horrível. Aí, gente, o que aconteceu? A dor começou a piorar, gente. Tava forte mesmo, uma contração forte.
umas cólicas muito fortes. E eu liguei pra ela. Ela falou assim. E ela veio me buscar. Gente, quando ela chegou aqui, eu já tava sentindo contração de quase em 5 minutos. E o médico que eu tava fazendo acompanhamento, ele falou comigo: olha, você só vai pro hospital quando a sua contração tiver de 5 em 5 minutos. E aqui em casa, a minha contração já tava de quase 5 em 5 minutos. E eu pensando que eu ia pra lá só de manhã. Aí ela veio, gente, me buscou. Quando ela chegou aqui, né, as bolsas já tava tudo arrumada, minha bolsa do bebê, a gente pegamos a bolsa e fomos. Durante o percurso, né, daqui da minha casa até no Hospital Santa Isabel, que foi onde eu ganhei, lá em Ubá, é mais ou menos uma hora de carro, né, no distanciamento. E o que aconteceu? Durante o caminho, eu levei um pano e eu mordia no pano toda hora que vinha a contração. Eu não gritava. Eu não sou dessas pessoas que ficam gritando, sabe? Aquela pessoa que fica gemendo de dor, mas não grita, não se desestabiliza, né? Então, toda vez, e eu mandei ela marcar contar no relógio de quantos minutos tava vindo as contrações. E realmente tava vindo de 5 em 5 minutos. Gente, cada contração que vinha, eu me contorci. Imagina você sentada. Chegou um momento, um certo período, né? Quase chegando já no hospital, quase chegando na cidade de Ubá, que me deu vontade de fazer força. Me deu vontade que o meu corpo começou a querer expulsar, né? Querer expulsar mesmo. E eu falei assim, gente, bobear, eu tô com 2 centímetros ainda, com essa dor terrível no meu pensamento, né? Fomos direto pro hospital, gente. Chegamos lá no hospital meia-noite em ponto, na hora que nós chegamos lá. Meia-noite em ponto. Aí tinha que passar pela triagem, né? Você tem que fazer a sua internação. Gente, eu não aguentei. Eu saí do carro, não consegui ficar em pé, de todas as minhas pernas, toda bamba. Vinha a contração assim, nossa, uma dor terrível já. E na hora de fazer, minha sogra falou assim, tem que fazer a triagem primeiro. E eu não consegui ficar em pé, eles pegaram uma cadeira de roda pra me sentar, gente. Eu sentei na cadeira de roda e a mulher tá me perguntando, e eu tô sentindo dor, tal, espera a contração passar pra eu poder responder, porque é uma dor terrível. E fizeram a triagem lá rápido, mediram a minha pressão, tava tudo direitinho. Aí até que meu sogro me levou, me empurrou até lá no andar, que é o da maternidade, né? Me levou lá. E na hora que a doutora que tava de plantonista, a doutora Jaine, uma doutora muito boa, gente, muito especial. Eu tive uma experiência muito boa, tanto no hospital quanto com essa doutora, que eu nunca tinha conhecido, mas que foi uma pessoa muito, sabe, você sente a pessoa que tem amor à profissão, não é aquela pessoa que. E era meia-noite, gente. Imagina o cansaço que os plantonistas, né, os médicos estavam ali naquele momento, mas mesmo assim você vê a pessoa como se fosse ter amor à profissão. Isso eu achei muito importante, praticamente em quase todas as pessoas que estavam ali trabalhando. Uma ou outra que é uma pessoa, né, às vezes está cansado, às vezes é uma pessoa mais ignorante, ou depende do tratamento das pessoas. E na hora que eu cheguei lá, lá no andar, já com muita contração, ela falou assim, senta aqui, nós vamos fazer o toque. Todo momento eu parava, gente, eu travava, na hora que a contração vinha, eu travava. E ficava ali sentindo aquela dor até ela passar. E na hora que ela foi fazer o toque, gente, ela falou assim, olha, você já tá com 6 centímetros de dilatação, só que o seu neném tá muito alto ainda, ou seja, ele não tava encaixado ainda, ele não tava no canal ainda que precisava estar. Aí, gente, eu fiquei em desespero. Eu falei, gente, com essa dor que eu tô sentindo, graças a Deus que já tá com 6 centímetros, né? Mas o neném tá muito alto ainda. A partir daquele momento eu comecei a fazer força, gente. Porque eu lembro que da outra vez do meu primeiro filho, a dilatação não aconteceu, as coisas não aconteceram muito rápido, porque eu travava a dor e não fazia força. Então, a partir daquele momento, eu comecei a fazer força, gente. Fazia força, fazia força, fazia força. Eu tava deitada ali, ela tava fazendo toque, acabou de fazer o toque, eu já comecei a fazer né, vinha a contração e eu fazia toda a força que eu tinha pra fazer ali. Aí, nós fomos pra sala de pré-parto, né, que é uma sala, e antes de sair pra sala de parto, né, eu cheguei ali, deitei, o hospital tava lotado, gente, lotado de pessoas de Covid, de grávida,
muita gente, tava muito lotado o hospital. Nós ficamos ali na sala do pré-parto. Em todo momento que vinha a contração, eu fazia força, fazia força, fazia força. Como eu disse pra vocês, eu cheguei lá meia-noite no hospital. E fizeram a internação, né? A minha sogra ficou comigo. E a gente troca de roupa, né? Aí me deram uma roupa pra eu poder vestir, uma roupa do hospital, uma roupa pra pessoa acompanhante que tava comigo e tudo tal. E eu sei, gente, que eu tava fazendo muita força. E nisso a doutora foi embora, né? Deixou lá na sala de pré-parto e tal. E as enfermeiras veio, colocou aquele o acesso que coloca pra poder passar o soro. Nossa, aquilo dói demais, mas eu nem vi colocando aquilo de tanta dor que eu tava sentindo. Eu nem vi aquilo que colocou aqui, sabe? Pra mim não foi nada. Depois, com o tempo, que foi começar a doer. Mas na hora que ela colocou assim, eu nem senti nada de tanta dor que eu tava sentindo. Todo momento fazendo força, fazendo força. Gente, de repente deu aquela vontade mesmo de fazer cocô, de expulsar o bebê mesmo, sabe? Eu mandei chama a enfermeira, porque eu acho que eu dilatei mais. Na hora que a enfermeira veio, gente, ela falou assim, olha, o bebê já tá aqui embaixo. E isso já era 1h30 da manhã, tinha passado 1h30 só. E a doutora, chamou a doutora falou assim, ainda bem que ele deu tempo de eu fazer uma cesárea. A doutora, nesse processo, né, nessa uma hora, ela tava fazendo uma cesárea. Ela falou assim, ainda bem que ele esperou eu fazer a cesárea, gente. Na hora que ela chegou lá, ela falou assim, realmente o neném já tá aqui embaixo já tá 10 dedos, já tá dilatado. Agora é a parte da expulsão, que é uma parte difícil de expulsar o bebê, né? Mas aí chegou 3 enfermeiras, chegou pediatra e tal. E eu falei assim, eu posso ganhar aqui na sala de pré-parto mesmo, que eu não tô aguentando levantar não, porque tinha que ir pra outra sala específica, tinha que ir na sala de parto. Aí ela falou, não, você pode ganhar aqui, né? Não tinha condição, o neném já tava ali embaixo, não tinha condição de eu levantar. Eu tava sentindo muita dor. E aconteceu tudo ali na sala de pré-parto, gente. Eu nem fui pra sala de parto, não. E comecei a, né, fazer a parte da expulsão. Gente, eu sei que ela falava assim, abre mais a perna e faz a força lá embaixo, uma força comprida, sabe? Uma doutora muito calma. E nisso, gente, na hora da expulsão não tem como você não gritar, porque a força que você tem que fazer é uma força imensa. E 1h da manhã, 1h e pouca da manhã, eu... E até ali eu não tinha gritado, não tinha chorado, até porque eu não chorei também. Nem fiz cocô, gente, porque tudo que eu tinha que fazer eu fiz em casa antes, né? Na hora que eu tava sentindo aquelas cólicas, assim, vinha aquelas cólicas, e eu fui no banheiro várias vezes, então lá eu não senti essa vontade de fazer cocô, não senti, porque eu já tinha feito tudo em casa. Minha força tava sendo fraca, sabe? Minha força, eu fazia força e a contração passava rapidinho. E a gente tem que fazer força só na hora da contração. Aí ela falou assim, a força dela tá curta. Aí ela mandou aplicar uma injeção no soro pra mim. Ela falou os nomes, mas, gente, eu não guardei na hora, não. Mandou a enfermeira, né, aplicar o remédio pra minha força ficar mais forte, pra contração ficar mais, né, permanecer por alguns minutos pra me fazer a força maior. Aí na hora que a contração veio, ela ficou por alguns minutos, o quanto ela deveria ficar. Aí a força foi mais comprida, né? Nem foi chegando mais no lugar que ele deveria chegar, né? E eu acho que eu fiz umas 4 forças assim e o bebê nasceu. Nasceu 1h45 da madrugada, né? E não teve... Não precisou fazer episiotomia, né? Que é o corte vaginal. Lá no hospital de Santa Isabel de Ubá, eles são muito humanizados, sabe? O hospital em si inteiro, sabe? Não aplica remédio, nem comprimido, espera o seu corpo, né? Se seu corpo não dilatar, eles fazem a cesárea se precisar. E eles não fez o corte vaginal. O próprio bebê saindo, houve a laceração, né? Que é o próprio bebê que rasga a nossa pele. Falando assim, parece que é uma coisa absurda, uma coisa muito dolorida, mas o corte dói muito mais. O corte, né, quando eles fazem com a tesoura, igual em Cataguases, no meu primeiro bebê eles fizeram e doeu muito. A minha recuperação foi horrível depois, porque inflamou, que eles têm que cortar várias camadas da pele, mas lá eles não cortaram, a doutora não cortou. O próprio bebê, ele
Ele, quando saiu, deu uns rasgadinhos. Depois ela, né, depois que o bebê saiu, que ele nasceu, né, levaram ele. Aí depois veio a placenta, né, eu fiz uma forcinha pra sair a placenta. Não dói, gente. A placenta não dói. E depois que o bebê sai, gente, acabou a dor, acabou a contração, acabou a cólica, acabou tudo, acabou a gritaria, acabou tudo. É um mistério de Deus, a gestação em si, né? Eu tava muito medo do parto normal devido às dores que eu estava sentindo nas pernas, que eu não conseguia virar na cama. Tinha dia que eu ficava mancando o dia inteiro, dor, sentindo muita dor, então eu fiquei com muito medo do parto normal. Por causa que eu sofri da outra vez, mas esse parto foi um parto iluminado. Deus ficou em silêncio, né? Mas Deus ficou em silêncio, mas ele me deu a resposta na hora certa. Então, meu bebê chegou dia 14 de abril, né? Com 39 semanas. 1h45 da madrugada, de parto normal, natural. Não precisou de comprimido, de remédio, não precisou de corte, não precisou de nada disso, graças a Deus. Depois, como eu disse, deu ali uma laceraçãozinha, mas aí ela aplicou anestesia para costurar, né? Deu alguns pontinhos, se eu não me engano, foi uns 4 pontinhos que ela deu. E, como eu disse, eu tava muito acima do peso, né? Muito acima do peso. Foi um parto, gente, um parto que não... Se uma pessoa que tivesse menos peso do que eu, com certeza ela tiraria mais de letra. Mas Deus foi comigo, Deus me sustentou, Ele me deu a resposta na hora certa. Foi muito rápido, como eu disse, né? 8 horas e pouco a minha bolsa estourou. É meia-noite, eu cheguei no hospital, 1 e pouco eu ganhei um bebê. Foi o quê? 5 horas e meia de trabalho de parto. Foi muito rápido. As dores são as mesmas, gente. Não adianta a pessoa falar, se você tiver 5 partos, as dores vão ser as mesmas, tá? A dor é muito intensa. Mas o parto em si foi diferente, entendeu? Foi mais rápido. A profissional, como eu disse, a médica, tudo isso passa muito confiança pra gente. Eu tive uma ruim experiência com a médica no parto anterior, mas esse parto foi muito iluminado por Deus. Eu vi realmente a mão de Deus, que Ele me entregou a resposta na hora certa, entendeu? Até naquele momento, até naquele dia, Deus estava em silêncio. A partir de que minha bolsa estourou, eu falei assim, não é hoje, ou é amanhã, e... né? Foi nas primeiras horas do dia 14 de abril. Foi quando eu vi meu bebê, eu nunca imaginava ele. Eu achava que ele poderia parecer com o irmão dele. Mas foi diferente, sabe? Foi. Ai, depois de madrugada, eu não conseguia dormir, sabe? Eu não conseguia dormir porque. Sabe quando você tá feliz, você tá realizada? Que eu achei que eu ia ficar a madrugada inteira sofrendo de dor. Eu achei que eu ficava a madrugada inteira e quando chegasse no outro dia, eu achei que eu já não ia ter força pra fazer. Mas graças a Deus aconteceu tudo muito rápido. E eu louvo a Deus, gente. Esse foi meu relato de parto, né? O Azaf, então, chegou e foi um parto abençoado, né? Basta confiar em Deus. Mesmo que você não tenha a resposta, né? Deus, ele te capacita e a todos os momentos eles monitoravam. Como eu falei, eu tava, né, muito acima do meu peso e tal, mas em todos os momentos eles monitoravam a minha pressão continuou estável, sabe? Uma pressão boa, uma pressão normal, não deu pré-eclâmpsia, nem nada disso. Foi um parto muito abençoado e Deus me honrou, me deu um parto natural. Minha recuperação tá sendo muito boa porque não houve o pique, como eu disse, né? Então, gente, tô andando pra tudo quanto é lado, né? E outra coisa, outro nível, né? Agradeço muito a Deus, todos os profissionais, a minha sogra, todas as pessoas que estavam ao meu redor, que me ajudaram nesse momento. E eu agradeço. E fica aqui, gente, meu relato de parto. Agora o neném tá dormindo, então nem vou mostrar ele pra vocês. Mas em um próximo vídeo eu mostro ele. Se vocês quiserem ver ele, me acompanhar, gente, eu tô lá no Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui na tela. Lá eu posto fotinha dele, posto stories pra vocês acompanhar, né? Então, se vocês quiserem me acompanhar lá, só se inscreva aqui no canal para os próximos vídeos. E também me siga lá no Instagram, tá? A paz do Senhor, fique todos com Deus, né? E até uma próxima oportunidade aqui no YouTube.